Muito boa tarde, pessoal. Quem fala é Danilo Frata, analista da Capitalistas Consultoria Financeira. Último pregão do ano. Já desejo a todos aí boas festas na virada do ano. Um ótimo 2018 a todo mundo. E dia 2 estamos de volta aí com a sala ao vivo e as nossas análises e recomendações, ok? O índice Bovespa então subindo 0,34. Normal aí hoje sem volume, sem muita volatilidade, ainda aqui numa zona de resistência, está ficando acima dessa zona, continuando sua tendência de alta, vai aqui buscar 77 mil pontos, que aí sim deve sofrer uma pressão vendedora um pouco maior aí, para quem sabe fazer uma correção e posteriormente romper e buscar o topo histórico. Então a expectativa segue de alta para o índice Bovespa. Lembrando, agora são 17 horas e 30 minutos, então tem mais meia hora de pregão aí, pode mudar um pouquinho o cenário no leilão até o fechamento. Dólar futuro caindo 0,18, segue aqui dentro de uma lateralização, tá? Segue em tendência de alta. Para reverter tendência, com espécie aqui de um topo duplo nessa zona de 3.350, perder 3.290, 3.295. Para continuar essa tendência de alta, romper a resistência, posteriormente 3.370, 3.380, para continuar essa tendência de alta no curto prazo para o dólar futuro. Hoje operações, a gente tentou 4 operações no mini índice, 3 gain, na verdade são 3 0 a 0 e 1 de loss de 10 pontos, nenhuma operação no dólar, hoje nenhuma operação encerrada, iniciada. Final de ano a gente está tentando ficar neutro para iniciar operações, tá? Até teve oportunidade essa semana para entrar e semana passada, mas a gente procurou ficar um pouquinho mais neutro, até pelo período do ano. Operações, então, falei das operações, são principais ativos, claro, Ambev, papel que a gente segue comprado, fazendo um sinal, dando mais um sinal de topo em cima da mesma região onde tem topos aqui por prazo mais curto, tá? Deixa eu traçar certo aqui, que senão fica confuso para vocês. Aqui, ó. Tem aqui uma briga entre compradores e vendedores nessa região. Novamente, hoje estão deixando um candle de padrão de topo, tá? Segue em tendência de alta, pode vir corrigir para tentar romper. A gente está comprado, a gente vai avaliar até o fechamento. Se encerra no fechamento ou stop na mínima aqui, que realiza lucro. Se corrigir, a gente entra novamente no ativo. PBS 0,22, nada a se fazer, a papel segue aqui uma leve alta, uma zona de resistência, ainda tem resistência em R$ 33, esperar um sinal mais forte de compra. O BDC4 tentando romper resistência aqui, ficando acima hoje, vamos ver aí como é que inicia o ano, um rompimento aqui pode ser uma compra. Eu gostaria de uma correçãozinha para pensar numa compra. BRFS3 tentando fazer um fundo duplo, hoje deixando um sinalzinho de topo. Vamos ver o que acontece na semana que vem, se perdendo a mínima, que ele pode vir testar o fundo novamente. Tá? Ativo segue tendência de baixo, tentando reverter tendência. BVMF3, tendência mais indefinida no curto prazo, rompeu aqui o topo anterior, ficou aguardando uma correção para se pensar numa compra. ITSA4, também aí trabalhando na mesma zona de resistência dos últimos pregões, nada a se fazer, eu aguardo uma correção para pensar compra também. Itaú, mesmo cenário, Itaú já tem um cenário mais interessante de compra, um rompimento em R$ 43. Hoje até tem bastante volume para o dia de hoje, para o período do ano. Croton rompeu aqui LTB do prazo mais alto em tendência de alta. Quem comprou no risco aqui, parabéns, risco que eu digo no primeiro rompimento, aqui aguardando o rompimento da LTB. A administrar aí, tem resistência nessa zona e posteriormente aqui na casa de R$19 eu aguardo uma correção para pensar numa compra. Petro 4, um candlezinho de definição, em cima da zona de resistência. Tem ainda aqui resistência para testar na casa de 16,30, posteriormente 16,50. Eu aguardo uma correção aí para se pensar numa compra ativa em tendência de alta no curto prazo, corrigindo até a zona aqui de 15,60, 15,30. Nessa zona aqui eu vejo compra para ativo deixando padrão de fundo. Vale 3, seguindo sua alta, deixando aí um candlezinho de definição. Nada a se fazer, também aguardo correção para pensar numa compra. Principais destaques do pregão de hoje. Deixa eu só ajustar aqui minha tela que está trazer melhor para vocês os dados aqui. Só um segundo. Agora sim, vamos lá então. Destaques de baixa, FESA 4. Tive tendência de alta, fez um belo candle de força compradora ontem, dando sequência de tendência de alta. Hoje deixa um padrão de topo com volume acima da média. Então atenção para quem está comprado, ativo pode fazer uma correção. Deixa eu ver as médias aqui, pode corrigir até a região rompida, onde está passando a média de 21 na casa 19,11.
Se traçar Fibonacci, a gente tem região de resistência 17,71, 19,71 e na casa de R$19. Então R$19 é um ponto aí. Se o ativo corrigir e deixar um candle de fundo nessa zona aqui, eu penso em compra para ativo para continuidade dessa tendência de alta. Estácio 2,27, ontem deixou um padrãozinho de topo numa zona de resistência. Hoje vai confirmando, corrigindo então. Aguardo então uma correção até a zona rompida, até a média de 21 aí, para se deixar um candle de fundo, pensar numa compra para ir romper o topo. E bem, Braskem caindo 2,4, ativo tem uma possibilidade aqui de fundo duplo. Já tinha tentado uma venda que a gente foi estopar nesse candle aqui, o pessoal que tentou essa venda segue dentro ainda, ativo em tendência de baixa. Hoje com volume aí, próximo dos suportes, perder esse suporte, tem suporte só lá na casa de 39,70. Destaques de baixa, vamos para os destaques de alta então. Brim 3 subindo 8,11, eu tinha comentado que deixando o padrão de fundo nessa região é argumento de compra, tá deixando o padrãozinho de fundo nessa região, sem volume, é verdade. Ativo que tem pouca liquidez, mas aqui é compra na superação da massa com stop na mínima, tá? Arezo 6,32, testando zona de resistência, não vejo compra. Ativo aí rompeu arrastado, foi se arrastando hoje um candle de amplitude, bastante volume. Eu aguardaria aí uma acomodação dos preços nessa zona onde está tentando romper, ou até mesmo uma correção aqui para pensar numa compra. E quer tentar a compra de superação da máxima com stop na mínima, tá? Stop cara aí para Arezo. Enet 3, 5,63, revertendo tendência de baixa para alta no curto prazo, então já tem zigue-zague ascendente, pivô de alta com volume. Tá? No semanal, semana passada deixou um belo padrão de fundo aí, o martelo, e vai confirmando pelo gráfico semanal e agora revertendo tendência de baixa para alta, vem testar região de resistência aqui em R$19,80, R$20, posteriormente lá R$21, tá? E Gafisa 5,42, quem fez esse trade está de parabéns, a gente perdeu, até cheguei a olhar, eu acho, porque tinha deixado o martelinho em cima da média de 21. Quem fez essa compra aí já está com 14% de ganho. Parabéns para quem fez aí, belo trade. Passar então uns papéis que chamaram a atenção. Brim 3, BRKM Braskem, eu já comentei com vocês. BR Malls, papel que para mim chama a atenção do fato de estar lateral. Tá? Rompendo aqui a zona de R$13 é compra para ativo, pivô de alta há bastante tempo, lateral rompendo, deve andar rápido aí, então ficar de olho. Banrisul, ativo aqui, ombro, cabeça, ombro, tá? Não é aqueles ombro, cabeça, ombro bonito de livro, mas está claramente que para mim um ombro, cabeça, ombro, até tem um alarme aqui, então rompendo essa zona 14,90, 14,91, eu vejo compra para ativo para ir lá fechar o topo não, o gap deixado anteriormente, tá? Até se eu projetar aqui, vamos ver aqui. Isso mesmo, tem alvo lá em 17,22 mais ou menos, tá? Então, olha, eu tô achando bem interessante o ativo para pensar numa compra, reversão de tendência e cura clássico. CESP, ativo até que a gente estava pensando em fazer uma comprinha aqui no rompimento. Hoje tentando fazer um pivô de alta, não consegue com volume da média. Se ficar fazer um pivô de alta aqui é compra, tá? Vamos ver como é que fecha. CSMG3. Copasa, trabalhando numa zona de resistência, o papel está bem interessante pelo semanal. Se romper semana que vem aí essa zona, tem alvo para o topo anterior, 20% de alvo aí, tá? O papel está bem lateral. Temos até aqui uma espécie de um ombro cabeça a ombro. Agora que eu afastei o gráfico aqui, a gente pode pensar que aqui é um ombro, cabeça a ombro, um ocó invertido, prazo mais longo, tá? Mas é uma zona de resistência que importa mais aqui para esse gráfico, tá? Então pode ser uma compra pelo gráfico semanal aí, semana que vem. Elet 3 já falei. Eletropaulo, fazendo um pivô de alta é compra, operação da máxima no dia de hoje, com stop lá na mínima. Lembrando aí que o ativo está numa zona de resistência muito importante, rompendo aqui 16,45, tem caminho livre para buscar o topo anterior lá, que é o topo histórico não. Mas é um topo aí, o papel vem acumulando, fazendo aqui, fez um padrãozinho de couple handle, então rompimento dessa zona é compra, tá? Tá bem bonito o ativo aí.
LPL3. Estácio eu comentei antes com vocês. FESA 4 também, Gafisa, Fibria. Fibria deixou o martelinho ontem, trader agressivo que pensa em reversão de tendência aqui, faria uma compra de superação da máxima, stop na mínimo, para rompimento do topo aqui confirma a reversão de tendência no curto prazo, tá? Então, trader agressivo é compra hoje, quem quer guardar o rompimento lá, rompimento do topo anterior 49,70, é a zona de compra por rompimento. Fibria, né? Não sei se eu falei Gafisa. Gol 4, ativo aí mantendo essa zona lateral, já teve 3 toques na LTB. Pode buscar uma conspiração da máxima no dia de hoje, com stop na mínima, buscar um pivô de alta aqui e confirmação da superação da LTB para buscar o topo anterior, tá? Tá interessante, vários papéis fizeram esse padrão aí. Guararapes, tá interessante pelo gráfico semanal, vai se mantendo essa faixa de suporte, eu vejo como esperando aqui 52,20 para ir buscar o topo anterior, tá? Até quem quiser buscar alvos maiores, aí corrigiu até a média de 21, está se comportando bem nessa região. No diário faria um pivô de alta, então tá interessante Guararapes. Hipermarcas deixando o padrão de topo. Ativo deve corrigir, tem espaço para corrigir até o topo rompido, ou até a média de 21 aqui na casa 35,80, ou 35,45, ou até a região rompida aqui, tá? 34,90. Fico aguardando aí uma correção, se fizer um padrãozinho de fundo nessa região, eu compro. A gente já tentou uma compra, a gente levou um violino do ativo, por isso a gente ficou de fora. Light, volume acima da média, rompendo, deixou, acho que comentei ontem no fechamento, deixou o martelinho em cima da zona de resistência, tá revertendo a tendência de baixo para alta, tá? Fechando aqui com pivô de alta. Quem quer buscar compra aí pro pivô de alta, compra inspiração da máxima no dia de hoje, stop na mínima. Só que tem logo uma resistência aqui em 17,45. Mas tá bem interessante pensar numa compra, principalmente pelo volume hoje, final de ano, os poucos papéis com volume acima da média. 1003, acho que agora no final do pregão, isso mesmo, finalzinho, agora entrou volume rompendo resistência, tentando reverter a tendência. Fez um fundo arredondado. Eu aguardo aqui uma correção para pensar numa compra, tá? Porque já vem vários dias se arrastando em alta e eu não faço compra depois de vários dias de alta aí, que pode estar comprando topinho. Aguardo uma correção para pensar numa compra. Movida, tá fazendo aqui 2 fundos arredondados, pelo jeito, tá? Vamos ver se confirma isso. Um fundo arredondado, outro fundo arredondado, hoje com volume acima da média. Até indiquei possível compra com esperação da máxima esquerda, segurando na retração de Fibonacci, superação das máximas aqui é compra para ativo, tá? Agora está ficando mais interessante ainda para pensar numa compra para reversão de tendência, Move 3. Marfrig, finalmente aí se livrando da LTB, se livrando não, né? Ainda está em cima aí, tem que esperar 7,27 para se livrar da LTB e consolidar a reversão de tendência, tá? Tá em tendência de alta, mas testando a LTB aí. Vamos ver se consegue se livrar dessa zona, o papel deve andar bem. Papel que tem bastante briga nessa zona de preço, né? Deixa eu pegar para o gráfico mais longo aqui. Topo, aqui mais uma região de topo, né? Mas aqui tem um topo claro, aqui região de briga e topo, e aqui novamente, ó. Então, essa região é importante para o papel aí, força vendedora clara nessa região. Qualicorp, papel fazendo pivô de alta, fez um pivô ontem, né? Revertendo tendência de baixa para alta no curto prazo. Tá bem interessante, parabéns para quem entrou aqui no rompimento. Está subindo 4%. Vem buscar o alvo em 31,47, posteriormente aqui 32,60, tá? São os primeiros alvos para o ativo. São Martinho, sobe, só sobe, sobe, não para de subir. Não deu espaço para entrada, quem comprou no fundo está carregando, está de parabéns. O gráfico semanal deu uma indicação de fundo aqui. Padrãozinho de fundo clássico com volume bem acima da média, rompendo resistência. Terceira semana de alta, ativo aí tem tudo para vir buscar o topo em 20,25, posteriormente lá R$21. Só administrar quem está dentro do trade. TRPL 4, vamos ver se fecha com o pivô de alta aí. Entrando volume no final do pregão, não. Entrou um volume no final do pregão, vinha com um belo pivô de alta, ativo em tendência de alta. Fez aqui um fundo duplo.
gente aguardava uma correção um pouquinho melhor, mas aqui era uma oportunidade de compra, quem fez parabéns, segurou numa região de resistência, está tentando fazer um novo pivô de alta. Vamos ver como é que fecha, a gente está agora no leilão. Atenção para Tupi, Tupi marcou em um topo, parece, no semanal, não consegue levar essa zona de resistência. Se perder R$18 aqui, pode ceder um pouquinho mais até o fundo anterior em 15,70, tá? Pelo gráfico semanal. O gráfico diário não consegue esperar essa região clara, resistência para o ativo. WIS3, ficar de olho para uma compra para o ativo. Reversão de tendência, trabalha aqui em cima da LTA do prazo mais longo, aqui é uma zona de suporte importante, ativo vem mantendo aí, vem bem lateral nos últimos 22 pregões, esperação de R$12, quando acima é compra, pivô de alta para o WIS3. Então essa foi a análise de fechamento do pregão, tenham todos aí ótimas festas, nos encontramos em 2018, sucesso e felicidade a todo mundo. Forte abraço!